Fala galera, eu sou o Jeff e hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês porque, como todo mundo já deve ter visto, hoje é dia 23 de setembro e a gente teve uma atualização na banlist do Commander. Essa é a primeira atualização de banlist pós-Shadow Manor, então o assunto de hoje vai ser bem pautado nessa minha preocupação com a postura do comitê a partir dessas decisões que eles tomaram nessa última banlist. Então, bora conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, a minha intenção não é fazer um vídeo grande, pegar as justificativas que eles deram, falar um pouquinho sobre e quero saber mesmo a opinião de vocês aí sobre essas cartas que eles escolheram. Então vamos começar lembrando quais foram essas cartas. A gente teve o banimento de Nadu, Dockside Extortionist, Mana Crypt e Jeweled Lotus. Todas essas cartas estiveram lá no site da Wizards, que vocês podem, eu vou tentar deixar o link na descrição, mas vocês podem ver lá as justificativas, elas estão em inglês, mas no site da Liga Magic vocês conseguem encontrar já traduzido. E eu quero começar falando do Nadu, que eu acho que é o mais simples. Desde que ele foi lançado, ele é uma carta problemática, vários outros formatos já baniram ele, e isso com muito motivo, porque Nadu é uma carta muito forte. Ele como um comandante é uma carta que você tem acesso o tempo todo e que traz um valor muito acima da média. Ele está numa combinação de cores que tem uma certa facilidade para poder criar situações favoráveis para o deck funcionar. Quando a gente fala de CDH e Commander 500, a gente tem shells muito boas para poder fazer a estratégia dele ir para frente muito rápido, e ele é uma carta que te dá muito valor em muito pouco tempo. No Commander casual, mesmo quando você analisa ele dentro de um deck onde ele tem estratégias mais lentas, tipo Landfall, ainda assim o Nadu é melhor do que as outras opções que a gente tem no formato. Isso tira muito da variedade de decks que podem aparecer no Simic, que é uma coisa que eles prezam no comitê. O Nadu também, no casual, ele gera muito valor, e como esse valor é muito rápido, ele acaba oprimindo alguns outros decks com muita facilidade. E eu acho que essa combinação de fatores, por ele estar muito forte dos dois lados da moeda, tanto na galera mais casual quanto na galera mais competitiva, faz com que ele seja uma carta realmente problemática para o formato como um todo. Então acredito que o ban do Nadu foi muito assertivo. Era questão de tempo até que isso acontecesse, porque como a gente já viu ele sendo banido de outros formatos, a galera tava vendo bastante ele jogando no Commander 500, que ele apareceu com bastante frequência. Nos torneios de CDH, que também teve uma grande quantidade de decks usando o Nadu como comandante. E nos Commanders casuais, onde o Nadu é um dos comandantes populares do ADH, por exemplo, era de se esperar que essa decisão viesse uma hora ou outra e tirasse aí o Nadu da nossa pool de Commander. A segunda carta que eu quero falar é a Mana Crypt. Ela é uma carta que já está aí há muitos e muitos e muitos anos. Muita gente que está jogando é mais novo que a própria Mana Crypt, e ela é uma carta que sempre fez parte do cenário competitivo de Commander, ela sempre fez parte do CDH, e em todo esse tempo que ela fez parte do CDH, ela nunca foi uma carta nociva. A aceleração de mana como um todo, ela é vista como parte das estratégias no CDH. E como todos os decks eles estão nivelados para poder enfrentar esse tipo de adversidade, não é incomum que você veja a galera usando Mana Crypt no CDH como só parte de um todo, e não como uma carta que vai fazer um jogo ser desbalanceado, por exemplo. Já no casual, a presença de uma Mana Crypt num deck, ela realmente pode ser decisiva, principalmente se ela vier no começo do jogo. O fato dela ter um downside muito baixo, que é o fato de você poder perder pontos de vida, acaba sendo irrelevante. É um formato que você tem 40 pontos de vida, no casual você não tem decks que utilizam vida como recurso, e mesmo no CDH, onde tem muitos decks que utilizam vida como recurso, a quantidade de vida que você vai perder utilizando essa carta é muito baixa comparado ao valor que você vai tirar dela em 2, 3 turnos que ela ficar ali na mesa. Então a Mana Crypt ela sempre foi uma carta muito forte, ela realmente é uma carta que desbalanceia um pouco nas mesas casuais, mas ela traz um problema que eu percebi nessa banlist que eu queria trazer à tona conversando com vocês. Vocês podem se sentir à vontade aí para discordar e comentar, mas eu achei que a postura do comitê nessas 4 cartas foi muito diferente do que a gente costumava ver. Se você fizer um recap aí de como eram as banlists antigamente, a gente percebe que o Commander ele sempre prezou por ter o mínimo possível de bans, o mínimo possível de mudanças nas cartas, justamente por um ponto que eles mesmos frisaram no texto que eles colocaram como justificativa, que é a liberdade criativa dos jogadores. Eu entendo que o fato de um jogador aparecer com um deck muito superior aos outros numa mesa casual vai afetar negativamente aquela mesa.
Mas o Commander, como experiência de jogo, ele se autorregula de acordo com o lugar onde você joga. Se você tem um grupo fixo de jogadores que você joga sempre, e um deles tem um deck muito mais forte do que os outros, nada que uma conversa não resolva, nada que um acordo entre os jogadores não resolva. Caso você chegue numa loja com o seu deck muito mais forte que o dos outros, nada que sentar na mesa e explicar que o seu power level é um pouco mais alto, não resolva também. Você não precisa sentar na mesa e estumpar todo mundo que estiver lá. Eu sei que tem gente que gosta de ter o ego amaciado com essas vitórias, mas isso não vai trazer nada de interessante para sua vida. Pelo contrário, vai fazer com que as pessoas criem um pouco de aversão a esse tipo de deck. E com essa banlist, a gente percebeu que eles foram em pontos, eles tocaram muito nas cartas que trazem esse desbalanceamento para mesas casuais, mas em situações muito específicas. Porque se você for ver, não considerando que você joga numa loja que tem tipo 100 pessoas por sexta-feira. Se você tá numa realidade onde você joga com um grupo de amigos ou você joga numa loja que tem menos gente, é muito mais provável você ver um jogo que começa com Mana Sol Ring Sinete do que um jogo que começa com Mana Crypt Comandante. Isso porque a gente também tem que levar em consideração o fato de que Mana Crypt é uma carta muito cara. Uma Mana Crypt é o valor de todo o budget de um deck inteiro de Commander 500, que é um deck considerado competitivo. Então, se a gente colocar todos esses fatores na mesa, toda essa realidade que a gente brasileiro e até a galera na gringa tem de comprar uma carta como essa, acaba que a chance de você ver alguém que realmente foi afetado pela Mana Crypt em questões de power level, tanto no Commander casual quanto no Commander competitivo, é muito baixa. Eu não tô dizendo que você não perdeu nada perdendo a Mana Crypt no ban, porque com certeza você perdeu uma grana fodida. Mas o power level do seu deck não vai abaixar significativamente, porque a Mana Crypt, ela, nos decks casuais, ela não exerce um papel fundamental. Ela não é uma carta que você vai construir o seu deck em volta. Então, com certeza, esse ban ele não afetou de forma significativa o casual. Ainda vai continuar existindo as pessoas que sentam nas mesas casuais para poder fazer stomp, ainda vai continuar existindo outras cartas tão nocivas quanto, e ainda vai continuar existindo cartas como Sol Ring que fazem aceleração de mana em pouco tempo e que podem fazer um jogo desandar logo nos primeiros turnos. Então, eu acredito que a postura do comitê nessa banlist, ela foi muito diferente do que ela costuma ser. Eu entendi, eu gostei do ban, inclusive. Como jogador de Commander mais competitivo, eu acho que todos os 4 bans foram bons, mas eu acho que nenhum deles foi realmente pensando na saúde do formato de maneira geral quando a gente fala de equilíbrio, e sim levando em consideração situações específicas. Falando um pouco sobre a Violet Lotus, ela também é uma mana rock positiva, também custa 0 manas e também te acelera muito gerando 3 manas. Porém, ela só pode ser usada para conjurar o seu comandante. Ela é ainda mais específica que a Mana Crypt, ela também tem um preço muito elevado, ela é uma carta que custa aí sempre custou mais de R$200, e ela é uma carta que aparece com muita pouca frequência em jogos casuais. Principalmente se você levar em consideração que em decks sem muitos tutores, a chance dela aparecer no early game é um pouco mais baixa, e ela aparecendo no mid pro late game, é muito provável que ela não vai te ajudar como aceleração, e sim como uma forma alternativa de colocar o seu comandante em jogo, pagando aquela taxa de 2 manas para cada vez que ele morreu. Isso quer dizer que esse ban também não vai afetar o Commander casual, e nem vai afetar os Stompers que afetavam o Commander casual, porque tirando uma carta de um deck, você não vai mudar toda a estrutura do deck se essa carta for genérica, que é o caso dessas 2 Mana Rocks. Então, eu acredito que o impacto que esse ban teve no Commander competitivo, que na minha opinião foi positivo, ele é muito maior do que o impacto macro sobre todo o formato Commander. Porque o mesmo exemplo que eu usei para Mana Crypt vale para Violet Lotus. É muito mais provável que você jogue com alguém que faça Mana Sol Ring Sinete com muito mais frequência do que se essa pessoa tivesse uma Violet Lotus e fizesse ela no early game para jogar o comandante na mesa. Isso também vale se você considerar que, ao contrário dos decks competitivos, os decks casuais eles não se importam com a otimização de mana da mesma maneira que os decks competitivos. Claro, se você joga casual, você se importa com a construção do seu deck, você quer que ele tenha liga, você quer que ele funcione da maneira que você pensou que ele funcionaria. É muito diferente do Commander competitivo, onde você vai priorizar acima de tudo a consistência do deck.
e a consistência da velocidade com que a sua estratégia vai funcionar. Então, eu acredito que assim como a Mana Crypt, a Dueled Lost ela foi um ban que vai afetar muito mais o competitivo, mas não afeta o Commander de maneira geral. E é até por isso que eu acho que a abordagem deles nas justificativas, ela foi um pouco estranha, considerando como se essas cartas elas fossem responsáveis por um desequilíbrio em todo o formato, sendo que o Commander, como muita gente sempre gosta de falar, ele é um formato casual, e você jogar com decks mais otimizados, mais competitivos, não quer dizer que as pessoas que estão sentadas na mesa jogando não estejam se divertindo jogando casualmente. É por isso que eu acho um pouco errado a diferenciação de CDH e Commander casual, e sim Commander tradicional, porque a casualidade, a reunião das pessoas jogando, não importa se elas estão jogando com decks full otimizados ou não, elas estão sentadas lá para se divertir, e o nível de poder do deck não vai interferir nessa diversão, a não ser que a mesa esteja desregulada. O que vai desregular a mesa não é uma carta ou outra, e sim a pessoa com um ego muito grande que vai fazer questão de sentar para poder atrapalhar o jogo de uma pessoa que tá lá só para se divertir. E isso não acontece só de competitivo com casual. Pode acontecer de vice-versa e assim por diante, até em outros formatos. Então eu acho que essa balança que eles estão levando em consideração para poder manter as raízes do formato, ela tá muito mais ligada com o caráter da pessoa que senta para jogar, saber escolher a mesa e saber respeitar a opinião dos outros, do que necessariamente uma ou outra carta que pode desequilibrar um jogo. Falando um pouco sobre o Dockside. O Dockside é uma carta do competitivo, apesar de terem Docksides em decks casuais, isso vale para tudo que eu tô falando aqui hoje. Essas cartas existem no Commander casual, porém a utilização delas é muito diferente, o que por consequência vai fazer com que a efetividade delas seja diferente por conta de toda a estrutura dos decks que são casuais e toda a estrutura dos decks que são competitivos. O Dockside no competitivo, ele é uma carta que merecia um ban, tanto que ele foi o ban que eu mais gostei, e muita gente aí comemorou o Dockside ter saído finalmente do Commander. Ele é uma criatura que gera um valor muito grande, e não só por gerar mana, né? Porque se ele entrasse e gerasse mana, ele seria muito mais tranquilo, porque os tesouros hoje em dia, eles são uma fonte de recurso muito importante para as estratégias mais competitivas, tanto por serem artefatos, quanto por serem permanentes, quanto por gerar mana de qualquer cor e permanecer na mesa conforme a passagem de fases, coisa que não acontece com manas na pool. Então, o Dockside ele gera um valor que pro Commander mais competitivo é absurdo em níveis de poder. Já no Commander casual, como a justificativa deles falaram, né, que o Dockside ele pode acelerar o jogo no early game, a chance disso acontecer é muito mais baixa. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas ela é muito mais baixa, em proporções muito menores, porque ele não vai gerar uma vitória, até porque você não vai tentar combar com ele, você não vai ter a mesma utilização. Então, eu acredito que esse ban também ele não afeta o Commander de maneira geral. Ele afeta mais um grupo específico de pessoas, levando em consideração que essas cartas elas trazem um desequilíbrio para o Commander de maneira geral. Sendo que não é o caso, porque você vai ver o Dockside com muito menos frequência do que você vai ver um Dark Ritual, por exemplo. E que na maioria das situações, não estou dizendo que é sempre, um Dark Ritual vai te gerar 2 manas positivas, assim como o Dockside pode gerar 2 manas positivas numa situação de uma mesa de Commander casual, onde ele entre no turno 2, que é a curva de mana onde ele deveria entrar. Então, a chance de seus oponentes já terem acelerado muitos tesouros na mesa é baixa, se você estiver jogando Commander casual. Enquanto no competitivo, você vai gerar tipo 5, 6 tesouros logo no turno 2 ou 1 até. Vai saber, né? Então, eu acredito que esse ban do Dockside, ele também é um ban que não vai afetar o Commander de modo geral, e sim mais o competitivo, não de forma ruim, até porque um dos pilares do competitivo é você conseguir montar os seus decks com o que você tem da melhor maneira possível, e se ele foi banido, a gente não tem mais ele, nada muda. A gente pode procurar novas formas, novas cartas, e chegar em novas fórmulas para os decks funcionarem da maneira que eles têm que funcionar. Então, o meu comentário sobre essa banlist é que eu acho que ela foi muito positiva, eu gostei bastante. Muita gente ficou triste não por conta do power level que perdeu, mas sim por conta do valor das cartas. O Dockside é uma carta de mais de R$200, Mana Crypt mais de 500, Dueled Lost mais de 200, e o Nadu, que apesar de não ser tão caro, é uma carta que estava fazendo um bom estrago aí. Eu gostei bastante dessa banlist, mas o questionamento que eu quis trazer para vocês hoje é justamente sobre essa postura do comitê, visto as escolhas deles para esse ban que a gente teve
agora no dia 23. Será que eles vão agora focar em tirar cartas que eles julgam trazer um desequilíbrio para mesas casuais? Porque se sim, já sabendo que eles não vão mexer no Sol Ring, talvez a gente tenha um estudo rístico banido, talvez a gente tenha Taças Oracle banido, talvez a gente tenha Rêmora Mística banida. Então não tem como mais a gente saber o que a gente pode esperar de ban. A próxima atualização vai vir em novembro, não sabemos se vai vir com banimentos também, mas a gente já pode esperar uma pedrada igual essa que a gente teve hoje. Só reforçando, eu tô tentando pegar um ponto de vista dos dois lados da moeda, tanto o lado casual quanto o lado de quem gosta de jogar competitivo. Eu não tô puxando o saco para nenhum dos lados, até porque eu gostei dos banimentos. E também eu acho que muito desse desequilíbrio que eles falam, ele tá muito mais ligado à índole do jogador do que necessariamente uma carta fazer um estrago tão grande na mesa quanto eles falam nessas justificativas. Então, se você gosta de jogar mais competitivo, gosta de jogar Commander 500, CDH, pare e pensa um pouco na mesa que você vai sentar para jogar, se vale a pena estragar a diversão de alguém que sentou lá para poder se divertir, só para poder mostrar que o seu deck tem 15 interações muito boas. E a mesma coisa, se você gosta de jogar casual, não queira impor o que você julga diversão para a galera que joga competitivo, porque tenha certeza que assim como você, quando eles sentam para jogar, eles também estão se divertindo. Então é isso, eu acho que esse assunto vai estar um pouco batido, talvez esse vídeo fique datado bem rápido. Me desculpe se vocês não concordam com o que eu falei, se vocês julgam errado o que eu falei. Só tenta manter aí nos comentários um pouco de coerência, discussão saudável e tal. A minha opinião pode muito bem ser diferente da sua, e isso não faz com que a nossa opinião seja errada. Afinal, né, são opiniões. Então deixa aí o seu comentário, vamos conversar aí o que vocês acharam sobre essa list. E é isso, até a próxima. Falou!